pessoa que estuda. Eu disse, Chuchu, que isso daqui é algo que, obviamente, o vestibular vai cobrar, mas, repito, a vida cobra mais ainda do que o tal. Certo, Chuchu? Então, vamos lá. Podemos falar sobre métodos contraceptivos, ou seja, para evitar a gravidez? Repare que primeiro eu tenho que ter claro na minha cabeça o que é uma gravidez. Concorda? Como é que eu fico falando, ó, como evitar a gravidez sem nem o que é a gravidez quando começa, né? Eu sei que você tem uma boa noção, mas a parte biológica, os termos técnicos, olha só, que eu preciso utilizar num comentário, numa resposta, são esses aqui, ó. Para que haja gravidez, Chuchu, primeira coisa, a gente viu lá no corpo da mulher, primeira coisa falando do corpo da mulher, tá? Falando do corpo da mulher, primeiro ela precisa do ovário dela, tá vendo piscando na tela de vermelho ali, Chuchu, lembra do laserzinho da tia Érica, ó? Ó esse ovário aqui, ó, ó. Ele tem que, ó, tush, ó. O que é isso mesmo? Ovulação. Tem que jogar, lançar o gameta feminino na tuba uterina, que é ali que pode ocorrer o quê? Fertilização ou fecundação. Partindo do princípio de que a menina ovulou, então se ela não ovular, não tem como engravidar, beleza? Porque o espermatozoide, cara, ele não pula da tuba, ele subiu aqui, ó, canal vaginal, auê, espermatozoide, tá, Chuchu? O garoto ejaculou aqui dentro, não usou nenhum método de barreira, não usou camisinha, por exemplo, e foi. O espermatozoide, quando ele tá indo, ó, subiu do útero, ele subiu pra tuba uterina, mano, ele não vai pular daqui pra cá para se enfiar dentro do órgão ovário. Não, eu quero fecundar o óvulo que o ovócito que está lá dentro. Não, gente, misericórdia. Eu sei que é óbvio para a maioria, mas eu corrijo prova, eu vejo cada besteira que vocês escrevem, gente. Então, ó, se eu conseguir evitar a ovulação, quem sabe com o método hormonal, pílula diária, vou te falar que é um método que evita a ovulação. Por isso que ela não vai deixar acontecer a gravidez. Porque a menina sequer ovula, quanto mais é fertilizada, e ocorre muito menos ainda a implantação de um embrião aqui, onde mesmo, como chama aqui, ó, endométrio. Então, veja, durante toda a explicação na aula, veja que tem método que vai evitar a ovulação. Me fale um método que, porém, não evita a ovulação, a menina ovula, mas com esse método não há fecundação, mas ela ovula. Eu vou ter que saber responder isso? Oh, yes, baby. Ou não, gente, me fale um método lá que vai ter ovulação, chega até ter fecundação, mas se tiver a fecundação, o zigoto tem dificuldade de se implantar aqui no endométrio, e aí sim eu falo que começou a vida, quando tem a nidação, certo? Mas antes disso, não era vida ainda. A gente considera a vida aqui, Chuchu, quando vem o embrião e, ó, nidação, certo? Aí eu falo que vai começar a vida, certo? Então, daqui a pouco você tem um grande desafio, junto com a tia Érica, de começar a perceber isso. Mais um alerta, Chuchu. Além de me falar como está funcionando o tal método, se ele evitou isso ou aquilo e tal, eu quero saber aqui no órgão feminino, certo? Até onde o espermatozoide vai. Porque, olha lá piscando na tela de novo o laser, ó, Chuchu, se liga que vai ter método que o espermatozoide vai ficar aqui, barrado no canal vaginal. Vai ter método que não, que ele vai chegar a subir até o útero. Mesmo assim, a gente vai conseguir evitar a gravidez. E vai ter método que ele não vai até a tuba. Ele chega aqui no útero, mas não vai. E tem método, cara, que ele até vem até aqui, ó, no começo da tuba, e para lá. Mas por que ele pararia lá, cara? Não sei. Que método seria esse? Então, uma coisa que geralmente os jovens, quando eu começo a falar de método contraceptivo ou qualquer coisa relacionada a sexo, né, Chuchu? Vocês falam, já sei tudo, hoje em dia tem a internet e tal. Não, concordo que você tem acesso a muita informação, mas você ainda faz muito o quê? Confusão, cara. Principalmente quando se trata de vestibular, de fazendo perguntinhas. Então, bora, você que acha que você já sabe de todos os métodos, bora descobrir alguma coisa de novo aqui com a tia Érica. Concorda? Partiu, Chuchu. Bom, antes de começar de verdade, Chuchu,
Repare que para quem gosta da parte curiosa, da história da humanidade em relação a esse assunto, métodos contraceptivos, cara, você tem um farto material na internet. Depois eu vou colocar lá, porque é interessante a gente conhecer, pô, não é de agora que a gente tenta fazer alguma coisa para evitar a gravidez, mantendo o sexo, que é um comportamento natural de espécie, de animal, né, Chuchu? A nossa espécie, ela não usa só para reprodução. Vamos falar aí a real, cara. A nossa espécie é natural, isso é saudável, que a gente use também o sexo como maneira de expressar carinho, sentir prazer, né? Então tá aqui, ó, o sexo em nossa espécie também pode ter uma função social, depender do contexto e da cultura social ou religiosa, e aí é pessoal, e nós respeitamos, né, as decisões aí de cada um. Ah, não, Érica, eu prego e pratico a abstinência desde já. Beleza, e ninguém tem nada a ver com isso, cara. Mas eu não posso, como educadora, partir do princípio de que todos vocês praticarão a abstinência, já que é algo é uma decisão pessoal, praticamente religiosa, né, cara, geralmente. Então, como as pessoas são livres, cara, eu tenho que partir do princípio de que aluninhos aí irão ter, ou já têm, atividade alguma, que seja atividade sexual, ou que terão ao longo da vida. Então, eu, como educadora, Chuchu, eu preciso levar em conta que se alguém aí vai ou já pratica abstinência, Chuchu, isso é algo pessoal e exceção, certo? A maioria, se não todos, irão algum dia começar, se é que já não começaram, alguma atividade sexual. E eu, como educadora, de novo, Chuchu, estou aqui para quê? Não só para te auxiliar nas perguntinhas para o vestibular, porque você praticando abstinência ou não, Chuchu, você vai ter que responder essas perguntinhas lá do vestibular. São perguntas, horas, né? Você fala o que você quiser da sua vida, meu Deus, mas são perguntas a respeito do assunto. E eu também tenho como educadora, Chuchu, que orientar qual é a melhor e mais segura maneira de praticar o sexo, sendo você já ativo, ativa ou não, certo? Apesar de ser cedo pra caramba aí na faixa etária de vocês, mas claro que alguns já começaram, isso aí acontece, né? Vamos falar a verdade. Mas qual é a forma segura? Como assim segura? Para evitar gravidez? Não apenas se liga que essa aula não fala só disso de como evitar gravidez, ela também fala de como evitar ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, cara. Tudo bem? Por quê? Se liga que vai ter método, tá? Por exemplo, aqui já, ó, camisinha. Ela é um método contraceptivo, por quê? Vamos explicar melhor. Mas ela também previne inúmeras doenças, cara. O HIV, o HPV, a sífilis, a gonorreia. Já outros métodos contraceptivos não protegem, porém, contra infecções. São apenas antinenéns, eu diria. Certo? Simbora ver tudo isso. Então, aqui, para quem gosta da história desses métodos ao longo da nossa própria história da humanidade, Chuchu, eu tenho aqui para você, por exemplo, um link seguro, né? Para você começar a fazer essa pesquisa, porque para você ter uma ideia, mano, na humanidade, a gente já chegou até a usar pele de animal, como se fosse camisinha, imagina, costurava assim, imagina, cara, vísceras de animais, dentre outras cositas interessantes, mas isso você pesquisa depois. Há vídeos também, né? Bora para o que interessa? Partiu métodos contraceptivos. É interessante porque a gente fica falando tanto contra, anti, não engravidar, mas lembre-se que há muitas pessoinhas, cara, que querem engravidar. Nunca perca isso, cara, de vista na sua cabeça. Então, são procedimentos aqui, dispositivos ou substâncias, né, utilizadas aí, enquanto a pessoa não quer, não deseja engravidar. Mas e se ela quiser engravidar em algum momento da vida? Beleza pura, ela vai ter que, com orientação médica, parar de usar esse método. Claro. Tudo bem, Chuchu? Então, aqui, ó, a gente tá falando sim de planejamento familiar. A gente não tá falando só de não ter nunca, jamais nenê, certo? De repente você quer, pô, em algum momento da sua vida. Então, estamos aí para informá-los. Partiu, Chuchu? Bora! Alguns desses métodos, pelo que eu estou vendo aqui, eles são métodos considerados naturais, outros são químicos,
Que tal métodos mecânicos? Ai, gente, tá começando a ficar difícil. Um método hormonal, me diga. Ah, não, peraí, gente, me fala um método cirúrgico, esse tá fácil. Vasectomia. Calma, não dá spoiler. Me fala um método de barreira. Camisa, espera. Então, veja que a gente pode dividir esses métodos lá na prova, essa parte chata, né, Chu? Fazer a provinha aí, em grupos de métodos de acordo com a sua característica. Ixi, melhor entender isso com a ajuda da tia Érica. Bora começar? Começou, Chuchu. O que seria um método natural, ou se preferir, comportamental? Chuchu, pelo amor de Deus, pensa um pouco, é natural, filho. Ou seja, eu não vou fazer uso de nenhuma substância química, nenhum hormônio, nenhum dispositivo, nenhum material, nenhuma camisinha, nenhum DIU, né? Não, gente, é natural. Ou seja, vai depender do meu comportamento de mulher ou com o parceiro, certo, Chuchu? De calcular, por exemplo, tabelinha da aula passada. Quais são, vem cá, quais são os meus dias férteis? A Erika ensinou lá como que calcula. Então, eu vou evitar relações naquela época, cara, para tentar, tá? Que é super ineficiente esse método, você já viu por quê? Olha a eficácia aqui, mano. É menos do que isso até a eficácia dele. Um método super ineficaz, porque você já viu, varia hormônio de um mês para o outro. As meninas não são geralmente tão reguladinhas a ponto de poder calcular certinho. Ela pode errar nesse cálculo, então não é um método seguro. Talvez por conta desse antigo método, quando ainda não tinha outros mais seguros, como a própria pílula, né, que veio lá nos anos 60, a gente vai discutir, né, a segurança dela, mas, sem dúvida, ela é mais segura, mesmo tendo alguns efeitos colaterais, para como um método anticoncepcional, sem dúvida que ela é mais segura do que a tabelinha, cara. Então, simbora, um método natural vai depender apenas do comportamento, chamado de comportamental, seja do homem, da mulher ou até de ambos. Aqui no coito interrompido é o famoso gozar fora, já ouviu falar? Português claro. E daí, Chuchu, sem tabu aqui, hein? Ninguém tá falando besteira, não. Isso aqui é corpinho, certo? Então o menino fala, ó, eu não vou te engravidar, não, fica sossegado. Mas a gente não tá usando camisinha, por exemplo. Eu também não tô fazendo uso de nenhum outro método, nem diafragma, nem nada. Gente, vou engravidar. Aí o menino fala, não vai não, filho. Eu vou gozar para fora, você não vai engravidar. Na hora do meu prazer maior, ó, tá, eu vou ejacular para fora do teu corpício. Valeu? Não valeu nada. Por quê? É um péssimo método anticoncepcional. Claro que é um método, mas péssimo. Primeiro que o menino precisa de muito autocontrole para saber o momento exato. Né? E na hora do vamos ver, já viu. Ah, acabou ficando. Outra coisa, Chuchu, e principalmente, não é eficaz esse método, não caia nessa, misericórdia, né? Além de poder, sim, antes da ejaculação lá no corpo da menina, ele já pode estar transmitindo ou pegando ISTs. Antes de ejacular. Só o contato lá, vaginal e pênis, Chuchu, os dois podem estar pegando doencinha um do outro, cara, se liga. Mas voltando a falar de gravidez, além de depender muito do treino dele, enfim, do autocontrole, e não dá para confiar, ainda mais se tratando de algo prazeroso, né, Chuchu? O que acontece é que no vai e vem lá do começo, cara, aquele líquido que sai do pênis do rapaz, lubrificante, antes da ejaculação, já pode arrastar alguns espermatozoides, sim, que já estavam no canal da uretra dele. Então, é um liquidinho lubrificante que vem limpando a uretra antes dele ejacular. Só que ele já pode, sim, arrastar algum espermatozoide vivo. É difícil? É difícil de acontecer, mas acontece. É um péssimo método anticoncepcional. Portanto, depende do comportamento do rapaz, aí é um método natural. Outro método ineficaz, você tá vendo que esses aqui, cara, são ineficazes. Cada um por um motivo, cara. Então, repare que ficar medindo a temperatura corporal da garota todo santo dia, olha isso, para ver que surgiu aqui, subiu aqui, cara, 0,5 até no máximo 1 grau a temperatura do corpo dela, que é quando ela tá ovulando ou logo após a ovulação, quando ela tá fértil. E se no dia coincidiu, ela teve uma febre? Pois é. É um péssimo método anticoncepcional. Mas quando a gente está na época fértil, a nossa temperatura basal, ela sobe um pouquinho,
certo, Chuchu? Bom, outro método que depende só do comportamento nosso, cara, o método Billings, já ouviu falar? Ou do muco? Muco é essa gosminha aqui, ó, cervical, consiste no seguinte, nós mulheres, um corrimentinho, um muco, que é natural, é do nosso corpício, fica lá na calcinha, um muquinho, certo? O que não pode é ter um corrimento, sair do padrão, mudar de cor, o cheiro, diferentão, forte, ou a cor dele ficar mais amarelo, aí já pode ser indício de alguma infecçãozinha, simples às vezes ou não, certo? Mas nós temos um muquinho que desce, certo? Do nosso canal vaginal. E aí, nesse método comportamental, dependeria da menina pegar esse... Gente, dá uma olhada. Pegar o muquinho lá da carcinha, olha só, e ver a consistência do muco, porque ele muda de consistência na época que nós estamos férteis, evitando, assim, o ato sexual, né, nessa ocasião. Ele fica mais grudento, tá vendo aqui, ó? Bora lá? Aqui no coito interrompido que a gente viu, ejacular para fora do corpo da menina, já vimos que ele não é um método seguro. Outro aqui, Chuchu, o método do muco cervical ou muco Billings. Aqui eu coloquei, vai o slide depois para você, né, Chuchu? Ó, eu coloquei para você que muda, ele fica mais pegajoso na fase fértil, você tá vendo aqui? Chega a grudar de um dedinho para o outro e normalmente não gruda, ó, você tá vendo? Fora do período fértil, mas cuidado, que a gente pode se enganar. Outra aqui, ó, outro método da temperatura corporal basal consiste naquilo, Chuchu, você vê todo dia a sua temperatura, ela é pouca diferença aqui na temperatura, é um período que você sabe que você tem que evitar relações, supostamente, né, porque você está no período fértil, quando subiu sua temperaturinha lá. Partiu para os outros métodos mais seguros do que os... Então, vamos lá, vai, partiu, Chuchu, porque até agora você viu o quê? Como que a gente vai chamar na prova? De método comportamental ou natural. E, aliás, ineficazes você viu. Certo, Chuchu? Mas são métodos, horas bolas. Érica, oi. E se eu usar um método combinado? Como assim? Eu calculo o meu período fértil lá na tabelinha, por exemplo, eu vejo pelo muco, pela temperatura, beleza. E associo com outro método, por exemplo, a camisinha. Então, fazer amor, né? O sexo chamado, praticar o sexo seguro com camisinha, seja aqui a masculina ou a feminina, fora do período fértil. Aí sim, gente, claro que se você... mas não... Ai, o meu medo é que você ouça isso e faça a seguinte besteira. Já sei, Érica, combinado? 2 métodos para aumentar a segurança? Que tal eu usar, então, essa aí, a clássica camisinha masculina e junto com ela também a feminina? Errou! Jason, imagina uma camisinha raspando na outra, a feminina e a masculina junto. Não! Aí você pode provocar o rompimento delas, cara. Então, cuidado, olha como não basta só prestar atenção por cima, guardar meia dúzia de informação, filho. Pelo amor de Deus, certo? Então, não, método aqui seguro, quando se fala de camisinha, seria combinar a masculina ou a feminina, que não é muito apreciada, você vai perceber aqui por quê, né? Não é muito utilizada, não é muito apreciada geralmente, ela não é nada discreta, né? Olha aqui. Com um outro método, por exemplo, a pílula hormonal, ou então, como eu falei, que seja no período não fértil, essa relação. Tá bom, Chuchu? Mas não, pelo amor de Deus, usar uma masculina junto com uma feminina, uma raspando na outra. Então, esse preservativo feminino, geralmente, ele não é muito apreciado, porque ele não é discreto, né, cara? Então, consiste... Eu tenho uma aqui que eu sempre pego pego uma caixa no postinho, viu, gente? O postinho dá os preservativos, tanto masculino quanto feminino, o SUS, o nosso maravilhoso SUS, viu, Chuchu? E eu, como professora, chego lá, o pessoal me conhece, já me dá uma caixa, porque toda aula eu abro uma feminina, porque a masculina, geralmente, vocês conhecem mais, né? E a feminina nem tanto, eu abro lá na sala de aula, como eu posso fazer aqui hoje, se der tempo, uma feminina para você ver. Mas é isso daqui, cara, são 2 anéisinhos bem maleáveis, obviamente, né? Mas um é aberto, tá vendo esse aqui aberto? E o outro, obviamente, fechado, misericórdia.
Então, você tá vendo o corpício da menina aqui, ó, tá pequenininho, mas acho que dá para você ver, número 4 aqui, ó, no canal vaginal, fica aquela parte aberta para fora, para o menino calcular onde vai, obviamente, lá dentro agora, o pênis dele, certo? E a parte fechada, claro, que tá ali em cima, para o quê? Barreira, esse é o método do quê, gente? De barreira, para bloquear a passagem do espermatozoide lá para o número 2, que seria o quê da aula passada, o número 2, útero. E aí subir lá para a tuba uterina, onde pode estar o ovócito da menina. Olha esse método de barreira que nem todos conhecem. O que é isso? Diafragma que chama. Como assim diafragma? É, diafragma. É um tipo de uma cúpula, também bem maleável, uma conchinha aqui, você tá vendo? Tem vários aqui, modelitos. Tem vários tamanhos diferentes, é usado no corpo da mulher, tá, Chuchu? Olha aqui que bonitinho, no colo do útero. Então, às vezes, vem até com como se diz, um negocinho para colocar, esqueci o nominho aqui, um aplicador, Chuchu, ou ela coloca mesmo com o dedinho dela, né? Tem a posiçãozinha lá, daí ela vai lá colocar como se fosse uma tampinha, você tá vendo, de borracha, certo? Lá entre o quê? Olha lá a perguntinha do vestibular, até onde vai o espermatozoide? Ele vai até o canal vaginal, ele não chega aí lá pro útero, porque ele é barrado pelo diafragma. E o menino não vai sentir o que tem um diafragma ali. Não, cara, ele é um método bem discreto. Só que tem todo um procedimento, né, Chuchu? Primeiro, vou hoje lá comprar um diafragma na farmácia, qualquer um que eu vi lá na internet. Não, gente, qual é o tamanho do seu colo de útero? Existem tamanhos diferentes, percebe? Então, você lá com orientação do ginecologista ou da ginecologista, vai ver o seu que tamanho que é. É o tamanho X do seu colo de útero. Tá bom. Aí você foi lá, começou bonito, ó, com orientação médica. Gostou? Gostei. Viu o tamanho certinho da mulher, do colo do útero dela. Comprei certinho, do meu tamanho. Começou certo. Aí foi lá, fez errado. Como assim fez errado? Não usou com espermicida. Oi, espermicida? Pomada e... então tem que usar o diafragma, atenção. Junto com uma pomadinha, cara. Tá vendo a pomadinha ali, ó? Espermicida, porque você concorda que vai matar os espermatozoidinhos que batem ali, colocou a pomadinha espermicida, Chuchu, certo? O espermatozoide vai lá, se não fosse a pomadinha para matar os espermatozoides ou dar uma balada no cara, né? Diminuir a motilidade aqui, o movimento do flagelo, que é o que o espermicida vai fazer, Chuchu, espermicida, você não fala inseticida, mata o inseto, aqui é espermicida. Se não fosse o espermicida, cara, Nick, a menina tira o diafragma, sobe a turma toda. Misericórdia. Então, você tem que deixar claro lá na prova que tem que ser usado junto com uma pomada espermicida. Então, aqui, ó, colocando lá no fundinho, bem no colo do útero, o espermatozoide, nesse caso, não atinge o útero, se usado corretamente. Aliás, Chuchu, a eficácia de todos os métodos aqui depende se a mulher ou o rapaz está fazendo o uso correto. Eu usei camisinha. Mas abriu com aquela unha gigante, cortou, na hora cortou tudo as camisinhas, que eficácia linda dessa camisinha, né? Por exemplo. Então, o legal aqui do diafragma é que ele é discreto, o homem sequer sabe que a menina tá usando, ele é discreto, só que, Chuchu, dá uma olhada aqui, não previne contra a doença, porque se o menino ejaculou aqui dentro, na vagina, você concorda que, tem contato, né, cara, com a mucosa vaginal, pode transmitir ou pegar infecções aí sexualmente transmissíveis. Outra coisa bacaninha aqui, porém, é que tem um estojinho, você tá vendo que não é usar e jogar fora? Já vi isso em prova. A camisinha masculina e feminina, pelo amor de Deus, usou, tacou no lixo, mas misericórdia, destino correto também, né? Porém, Chuchu, calma que falta 5 minutos. Porém, o diafragma é lavável e reutilizável. Olha que gracinha, tem um estojinho. Por quanto tempo? Leia a bula, vai falar lá, use tanto tempo, tem validade. Isso aqui também, né? Eu vou usar 50 anos isso aqui, craque não. Mas ele é reutilizável. Olha aí a pomadinha espermicida e a borrachinha o diafragma. Beleza pura, Chuchu? Simbora? Tem toda... Na hora de ler a bula lá, cara, tem todo um procedimento, por exemplo, assim, não é só, usei a pomadinha espermicida, Érica, acabou a relação, já fui no banheiro tomar banho, tirei, meu Deus, não deu nem tempo do espermicida agir nos espermatozoides, eles subiram. Então, lá na bula vai estar falando quantas horas você deixa lá,
Aqui, por exemplo, ó, deve ser colocado até 15 minutos antes do ato sexual e só pode ser retirado, gente, após 6 a 8 horas da relação, que é o tempinho lá do espermicida agir, né, cara? Senão a turma sobe lá pro útero. Partiu? Eu sei que faltam apenas 5 minutinhos, mas olha aqui que bonitinho de novo. Ó, aqui, por exemplo, ela tá colocando com aplicador, você tá vendo? Porque vai lá no fundão, lá no colo do útero. E é claro que alguns desses métodos que eu só comecei o papo, Chuchu, são mais apropriados para quem já começou a vida sexual. Eu não vou dar para uma menina virgem fazer isso aqui, cara. Concorda? Então, você com orientação, vai lá se informar, ó, para começo de vida sexual, qual é o método mais indicado? Será que eu já saindo, tomando os hormônios tudo, sem orientação ainda por cima? Não sei, ó, é melhor não, né, gente? Nesse caso, não. Então, aqui, gente, tem que ter em mente também, calma que a gente já está indo embora, calma, que alguns são mais indicados para uma fase da vida, e outros para outra. Na próxima aula nossa, eu continuo falando do DIU de cobre, mas também do DIU moderno, hormonal, ou SIL. Já ouviu falar do SIL? Talvez você tenha ouvido falar em Mirena, é moderno, é o DIU que não é de cobre, mas eu vou apresentar os dois hoje. Combinado? Deixa eu parar a nossa apresentaçãozinha aqui e gravação.